Beleza, boa tarde pessoal. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas. A primeira é, eu vou apresentar para vocês o simulador que a gente vai usar para fazer nossos programas em Assembly. E a gente vai começar a estudar a Instruction Set Architecture do processador MIPS. Tudo bem? Ok. Então tá. Para vocês baixarem o Mars, eu vou compartilhar o navegador aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar e agora eu vou colocar o Firefox aqui para vocês verem. Vocês estão vendo meu navegador, não estão? Sim. Então, daí vocês vão fazer o seguinte, vocês vêm no Google ou qualquer outra ferramenta de pesquisa que vocês queiram. E vocês escrevem Mars MIPS. Vai ser esse primeira link aqui, ó, em Courses Missouri State.edu. Quando você clica, você vai cair nessa página aqui, tá vendo? Aí vocês clicam em Download. E vocês vão fazer download da versão... Aqui, ó, o download do Mars. O Mars foi escrito em Java. Então vocês vão precisar da JVM para rodar a Virtual Machine. A maioria de vocês deve ter instalado no computador, mas caso vocês não tenham, instalem. Dúvidas? É um arquivo bem pequeno, ó, tá vendo? 4 megabytes. Beleza. Uma vez instalado o Mars, vocês simplesmente clicam no... Ele vai criar um link para vocês. Vocês podem abrir o .jar direto. Deixa eu achar aqui. Cadê o Mars aqui? Mars. Deixa eu ver. Isso. Pessoal? Opa! Estou aqui, professor. Eu tô procurando o Mars aqui. Ah, tá aqui. Daí uma vez que você baixou, vai ser um arquivo .jar. Tu vai pegar e clicar nele como qualquer programa normal. E daí vai abrir essa tela aqui, ó. Beleza? Vocês estão vendo o Mars aí, né? Sim. O Mars, ele é um programa muito simples. Ele funciona, é um IDE, né? Um Integrated Development Environment, em que você edita os seus programas em Assembly aqui na aba de edição, e na aba de execução você vai poder simular ele. Beleza? Quando você clica nesse ícone aqui, que é o ícone para criar um novo arquivo, ele vai criar um arquivo com o nome padrão .asm. Na realidade é um arquivo texto, mas o .asm serve para... É que nem o .c, ele serve para dizer para você que aquilo é um arquivo de código-fonte em Assembly. Beleza? Hoje a gente vai escrever um programinha mínimo aqui, mas primeiro vamos dar uma olhada nas transparências para eu apresentar o Mars direitinho para vocês.
Tá. Então, ó, como eu falei para vocês, o MARS é a abreviação para MIPS Assembler and Runtime Simulator. A gente tinha outras opções? Existem outros simuladores de MIPS, só que eles são consideravelmente mais complicados. Também a gente podia gerar código real MIPS. O problema disso é que nenhum de nós está usando um PC MIPS. Então a gente ia ter que fazer cross-compilação. E rodar os nossos programas seria problemático. Então, o melhor custo-benefício que eu encontrei ministrando essa disciplina foi usar o MARS. O MARS lembra muito o Logisim, em termos de ser um programa minimalista, que te deixa se concentrar no teu problema e não na ferramenta. Eu não quero que a gente tenha uma curva de aprendizado grande para a ferramenta, para daí poder começar a estudar o Assembly. Beleza? Ele foi escrito em Java, consequentemente é multiplataforma, e ele não simula 100% do MIPS, mas muito mais do que a gente vai precisar na disciplina. Ele ainda possui diversos plugins interessantes, e ele é gratuito, ele é um software livre, beleza? Então você não vai ter nenhum custo para vocês. Aí, vocês estão vendo as transparências, né? Sim. Então tá, essa aqui é a tela inicial do MARS. Como a gente pode ver, ele tem duas abas principais, a de edição e a de execução. E ele tem essa tabela aqui no canto direito, em que tem um monte de $0, $AT, $V0, estão vendo? Isso aqui são os registradores do processador. A cada registrador é associado um número, por isso que a gente tem 32 registradores, tá vendo? Vai de 0 a 31. Esse PC High e Low são registradores especiais que a gente vai discutir também. E isso aqui, o value, é o valor ou o número que está armazenado no registrador. Todos os registradores são de 32 bits. Como vocês podem ver, isso aqui é um número em hexadecimal, certo? 0x, e são 8 caracteres. Ou seja, cada um ocupa 4 bits, então 8 vezes 4, 32. Beleza? Aqui na parte de baixo, a gente tem as mensagens do MARS, que é o transcript, né? E essa abinha aqui, ó, run IO, é para fazer entrada e saída de dados. Você pode limpar essas janelinhas usando esse botão de clear. As ferramentas do MARS são muito simples. Eu acho que eu mostro aqui. Ah, tá aqui. É um exemplo do programa rodando. Ó. Vocês usaram o que? O Code Blocks para aprender a programação em programação procedimental? E depois ou foi o Visual C? Code Blocks mesmo. Então, Code Blocks é uma IDE, certo? Serve para automatizar o desenvolvimento de vocês. E vocês aprenderam a debugar programas no Code Blocks? Sim. E vocês fazem isso? Code Blocks normalmente não. Aonde que você debuga os programas? Põe os printf. Exato. Tá, esse jeito não vai funcionar com a gente. A gente vai ter que debugar os nossos programas mesmo. Porque a gente está num nível muito fundamental de programação, tá? Então, essa aqui é uma janelinha do linha execução e aqui estão os registradores. Tá vendo que o ASP tem um número diferente de 0? O GP também tem um número diferente? Está no começo da execução do programa ainda. Aí o menu de controles, ou seja, essa parte de cima aqui do MARS, são as coisas básicas, né? Recortar, colar. Essa parte aqui é para manipulação de arquivo e essa parte aqui é para depuração. Beleza? Como ele é um simulador, você pode controlar a velocidade da simulação aqui, se você quiser. Na boa, eu não vou ficar falando o que cada um desses aqui faz, porque seria um desrespeito com a inteligência de vocês. Mas se vocês tiverem algum problema usando essa ferramenta, vocês me avisam, tá? Os registradores básicos são esses caras que eu falei para vocês. A gente vai estudar eles quando a gente começar a ver a ISA. A gente tem o coprocessador 1, que é o coprocessador de ponto flutuante. Então aqui estão os registradores de ponto flutuante. Eles vão de F0 a F31. E a gente tem o coprocessador 0, que é onde vão os registradores de status. A gente raramente vai usar isso aqui. Uma parte interessante do MARS é o help dele.
quando você clica na opção de Help, ela está aqui, ó. Você clica Help e Help. Você clica o Help para abrir o menu e abre Help. Ou se você apertar esse botãozinho de interrogação, ele vai abrir essa janela para você. Ele não é um Help extenso, cheio de detalhes. Ele é minimalista, o que é bom. Ele vai ter a informação que vocês precisam. Por exemplo, se você seleciona a aba MIPS aqui, ele vai te dar as instruções básicas. Essas são as instruções que estão implementadas no MIPS. Então, se você quiser lembrar a sintaxe dela, está aqui. Aí a gente tem a aba das instruções estendidas ou pseudo-instruções. A gente vai descobrir o que é uma pseudo-instrução logo logo. Tem as diretivas, que são as palavras reservadas do assembly. Tem as tabelas de chamadas dos sistemas, como que a gente faz exceções e como a gente cria macros. Tudo isso a gente vai cobrir nas próximas semanas, tá? Isso aqui, essa aba de Mars aqui, é o Help do Mars, que é a licença. Isso aqui é onde você pode fazer comentários ou listar bugs. Beleza? E o resto é besteirinha. Então, o que eu queria fazer com vocês agora é construir a estrutura básica de um programa em Assembly, antes da gente começar a estudar o Assembly propriamente dito. Pode ser? Então vamos fazer isso. Eu já vou deixar aberto aqui as transparências do conjunto de instruções, que é uma revisão. Vocês estudaram isso aqui semestre passado. Mas a gente vai ver em detalhes nesse semestre de novo. Então eu vou pegar e colocar o Mars para a gente ver ele. Vocês estão vendo o Mars agora, né? Então tá. Quando a gente está aqui no Mars, a gente vai criar um programa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que os comentários em Assembly são feitos com o caractere cancela ou hashtag. Beleza? Então esse aqui eu vou chamar de mínimo.asm. É o nome do arquivo. Então, vamos salvar ele. Vamos salvar aqui usuário, Dropbox, aulas, GBC 046, programas, e vamos chamar ele de mínimo.asm. Beleza? Daí você coloca uma descrição, fala assim, este programa apresenta a estrutura mínima de um programa em Assembly. E quem escreveu ele fui eu hoje, que é dia 28/7/2021. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando vocês vão escrever um programa em C, qual que é a estrutura mínima de um programa em C? Alguém consegue me citar? Biblioteca, main e o código. Biblioteca, main e o teu código. Ou seja, o código vai dentro do main. Isso é o mínimo, não é? Isso. Você precisa declarar alguma biblioteca? É mínimo? Isso faz parte do mínimo? Não, dá para compilar sem qualquer include. Dá para compilar sem qualquer include. Ou seja, um programa em C, ele tem que ter um ponto de entrada, onde vai estar acomodada a primeira instrução do programa a ser executado, não é? E essa primeira instrução é a primeira parcela de código que aparece dentro do bloco da função main, não é isso? Em Assembly é diferente. Você vai usar uma diretiva que a gente vai chamar de .text. As diretivas em Assembly, palavras reservadas, são sempre ponto e um identificador. Então, o .text ele fala para o montador, para o assembler, que a primeira instrução que aparecer aqui
é a primeira instrução do programa. Beleza? Só que em C você pode fazer isso aqui, por exemplo, ó, int main, aí tem o bloco aqui, certo? Aí você pode declarar aqui uma variável do tipo, sei lá, int x ou float f. Não pode? O que você me... Tá, essas duas variáveis são assim. Eu também poderia declarar uma assim, ó, int v10. E eu poderia declarar um int asterisco px. Você não pode fazer isso? Essas duas primeiras variáveis, não, todas essas variáveis, elas são o que a gente chama de variáveis estáticas. Vocês lembram a diferença entre uma variável estática e uma variável dinâmica? Pessoal? A estática você tem uma quantidade de memória fixa, no caso, e a dinâmica você consegue variar a quantidade de memória durante a execução? Isso, por exemplo, essa declaração que está na linha 13 é um ponteiro, não é? Eu podia fazer assim, ó. Px recebe malloc, aí eu faço aqui, ó, size of int vezes 10. Então, essas quatro primeiras variáveis declaradas são estáticas e essa é dinâmica, certo? Não tem nenhuma novidade no código aí para vocês, tem? Até agora não. A novidade acontece aqui, ó. Vou abrir um Paint para poder desenhar para vocês. O Paint está aqui já. Vou mostrar ele para vocês. Vocês estão vendo o Paint aí agora, não estão? Então, é o seguinte, ó. Um programa, um programa em memória, ele tem que ter o seguinte, o código dele, as instruções. Isso não define, isso não é da arquitetura, tá? Isso é da... Toda arquitetura segue a mesma ideia. O teu programa ele é composto por código, por instruções. O seu programa ele provavelmente vai ter dados. E esses dados eles podem ser estáticos. Aquilo era para ser no C. Cos e B. E ele vai também ter uma pilha que a gente vai precisar para fazer várias coisas, salvar contexto, chamar funções, beleza? Então, quando você manda um programa entrar em execução, um programa especial, básico, normalmente ele faz parte do sistema operacional chamado loader, ou em português, o carregador. Ele vai fazer o seguinte, ele vai alocar um espaço de memória para você, e isso aqui vai começar no endereço, normalmente a gente começa no endereço 0x00000000 e vai até o 0x FFFFFFFFC. Cada caixinha aqui beleza? E a gente vai pegar e ordenar isso aqui de 4 em 4 bytes. Daí, o que o loader vai fazer? Ele vai carregar os seus dados estáticos aqui, ó. Dados estáticos. Daí ele vai carregar o teu código aqui. E esse resto de memória aqui, ó.
esse pedaço aqui. Essa região a gente chama de heap. Beleza? A gente vai apontar 2 ponteiros para essa posição, o GP e o FP, Global Pointer e Frame Pointer. E a gente vai apontar um ponteiro para essa posição, que vai ser o Stack Pointer. Isso é o mapa de memória de um programa carregado na memória. Como vocês podem ver, eu estou usando um espaço de 4 GB aqui, certo? Porque FF, né, no caso, que seria o último byte da última palavra de 4 bytes, dá 4 GB, concordam? 32 bits para o endereço dá 4 GB, certo? Tranquilo? Em SO, que vocês devem estar estudando esse semestre, vocês vão ver um negócio chamado memória virtual. Já começaram a estudar isso aqui? Não, essa parte de memória virtual ainda não. Então, vocês vão estudar isso. Do ponto de vista do programa, é como se ele tivesse toda a memória para ele e como só ele executasse no processador. Quem gera a ilusão de que você quem gerencia para que você tenha mais de um programa na memória é o sistema operacional. Ele que cria a possibilidade de você ter programação sistema como a gente chama em computação? Parecer que você está executando mais de um programa por vez. Você não executa, na realidade você executa um programa por vez só. Não se você tem um multicore, daí você pode estar executando mais de um por vez. Mas isso não importa pra gente. Esse aqui é um assunto que vocês vão estudar em SO. Do nosso ponto de vista, o processador vai estar executando um e apenas um programa e ele vai ter um espaço de endereçamento, um mapa de memória desse jeito que eu desenhei para vocês. Vocês já tinham visto esse mapa de memória? Brevemente em OC1, tinha no livro do Stallings. Beleza. E aqui, ó, no heap, que é a área livre de memória, ou área disponível de memória para o programa, é que acontece a alocação dinâmica. E esse stack pointer, ou ponteiro de pilha, a pilha ela vai crescer nessa direção, assim, ó, de cima para baixo, de endereços maiores para menores. Beleza? Vocês, em programação procedimental, vocês fizeram um programa para calcular o fatorial de um número? Sim. E vocês receberam o erro Stack Overflow? Provavelmente. Alguém lembra de... Era muito grande. Oi? O número era muito grande. Mas daí dava exatamente esse erro, não era? Stack Overflow. Mas quando era recursivo, no caso. Exato, porque um programa recursivo você está chamando muitas funções. Toda vez que você chama uma função, você escreve uma coisinha aqui. Aí chama outra função, você escreve uma coisinha aqui. Chama outra função, você escreve uma coisinha aqui. E está crescendo nessa direção, né? De baixo para cima. Chega uma hora que você escreve uma coisinha aqui, ó. E você quer escrever aqui. Só que você pode escrever nesse pedaço? Não pode, porque lá estão as instruções do seu programa. E aí acontece um Stack Overflow. Entenderam o que é um Stack Overflow agora? Sim. Beleza. Então, é assim que o nosso programa é carregado. Então, a alocação estática ela é feita no começo do nosso mapa de memória, nos endereços mais baixos. Ou seja, deixa eu compartilhar de novo o Mars com vocês. Tem muita janela. Mars. Estão vendo, né? Então, a alocação de memória, esse pedaço aqui, ó, ponto .text, é onde vai o código, o texto do teu programa. São onde vão as instruções. E antes disso, você pode usar a diretiva .data, que fala que todos os itens definidos a partir
identificador, eles são declarações de variáveis estáticas, até que você encontre uma outra palavra reservada. Beleza? Então observe o seguinte, como que você faria essa declaração aqui, ó, do int x, float f, int v e int asterisco p? É bem simples. Você vai fazer assim, ó, você vai colocar o identificador que tu quer, x, e daí você vai usar a palavra reservada .word e está declarado. Você reservou 32 bits de memória para o x e criou essa etiqueta x aqui. Ó. Toda vez que uma palavra é seguida de dois pontos, significa que isso é um identificador em assembly. É está associando um endereço de memória a essa palavra. Beleza? O float você faz assim, ó, f, dois pontos, ponto, float. Opa. Aquele v ali, você vai fazer assim, ó, v, dois pontos, ponto, space, 40. Eu quero reservar 40 bytes de espaço. E aquele px, você faz assim, ó, px, dois pontos, ponto word. Ou seja, você não tem que especificar que é um ponteiro em assembly. Um assembly é tão fundamental, que é tão próximo da máquina, que para a máquina existe um número dentro de um registrador de uma posição de memória. Se você vai interpretar aquele número como um valor ou como um endereço de memória, você como programador tem que decidir isso. A linguagem não te força isso. Ponteiros é provavelmente um dos assuntos mais complicados que vocês estudaram em programação procedimental, não é? Sim. Que mais deu trabalho para vocês, né? Mas ponteiros em assembly é muito simples. Porque você, assim, você tem um registrador ou uma posição de memória. Nessa posição de memória vai ter um número. Esse número é um valor ou um endereço de memória. Tu decide como que você quer tratar ele. Louco, não é? E isso é um programa mínimo em assembly. É um programa que não tem código nenhum, mas é um programa mínimo. Se você compilar ele, esse botãozinho que você usa para compilar, ele compila que é uma beleza, tá vendo? Agora, nesse cantinho aqui, ó, tem uma tabela de etiquetas, tá vendo ela? Vou entrar essa janela. Mas por que não tá mostrando? Ele se enrolou tudo aqui. São as etiquetas que a gente criou, tá vendo? O X, o F, o V e o PX. Na realidade, se eu vou fechar esse programa e abrir de novo, só um minutinho. Mars, cadê você? Tá aqui? Vocês voltaram a ver a janela do Mars ou não? Ainda não. Eu tenho que recompartilhar ela. Vai entender. Mas... Ué. Janelas. Por que o Mars não está aparecendo aqui? Só um minutinho. Usuário, 46 programas e beleza, ele está ali. Agora eu quero compartilhar ele com vocês. Gente, que coisa. Ah, tá aqui. Agora vocês estão vendo o Mars, né?
Se eu compilar ele e tá vendo essa janela aqui no canto, ó, a janela de etiquetas? Vocês estão vendo, pessoal? Essa janela aqui, labels. Sim. Sim. Então, são as variáveis que você declarou. Ó. O x está no endereço 0x10010000. Então aqui, ó, no segmento de dados, ou no pedaço da memória de dados, no endereço 10010000, aqui está o x. Agora o f está no endereço 10010000. Estranho. Ah, eu sei por quê. Troca eles de ordem aqui para você ver, porque o f ele pode usar duas variáveis, daí ele se sobrescreve. Não, continua dando a mesma porcaria. Por que isso? Vamos ver aqui, ó. Help. Aí você vem aqui, ó, diretivas. Você pega o ponto word. Armazena os valores listados em uma variável de 32 bits. O ponto float, mesma coisa, single precision. Se eu quiser double de 64 bits, eu tenho que usar esse aqui. Por que ele está reclamando? Estranho. Ah, se eu fizer assim, ó, 0, 0, eu inicializei um valor nele. Tá vendo? Ó? O F está no endereço 10010000, ou seja, ele está aqui. O X está aqui. O V começa aqui e termina no 2C. Ele termina aqui. E o PX está aqui, ó. Não. 2C, ele termina aqui. E o PX está aqui. Beleza? A gente vai se acostumar com isso um monte. Agora aqui, ó, vai vir o nosso programa, na parte do ponto texto. Mas para a gente poder escrever nosso primeiro programa, a gente tem que olhar um pouquinho para as instruções disponíveis. Vocês aprenderam várias instruções, não aprenderam? Que instruções que vocês lembram pelo nome aí? Alguém arrisca uma instrução? O load address. O load address. Tem mais alguma outra instrução que vocês lembram? Load mediate. Load mediate. Mais alguma? Add. Add, ótimo. Add i, transformar o inteiro imediato. Isso. Mais alguma? Syscall. O syscall. Alguém lembra de alguma outra? Back. O back. Essa normalmente é a primeira que vocês lembram. O jump. O jump, que é só J, né? Mais alguma? Que JR também. O jump register. Aí tem as derivações do back também, né? Tem o BNE, que essa é muito importante. Tem o BLE, se eu não me engano. Beleza. E as aritméticas, vocês lembram de mais alguma? Mulo. Mu. Mais alguma? Não tem um sub? Não tem um div? Instruções lógicas, a gente tem o SLT, set less than. Vocês lembram dessa instrução? Não. A gente vai estudar ela. Tem o end, or, nor, shore e assim por diante, né? A gente vai usar essas instruções para escrever nosso programa. Essa e outras instruções. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai voltar para cá e vai escrever um programinha. Vamos
completar esse programa mínimo. Mas primeiro a gente vai dar uma revisada no conjunto de instruções, tudo bem? Então vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês o instruction set. Eu tiro mais daqui e ponho o X. Beleza. Então, vocês estão vendo as transparências da ISA aí, né? Então, como vocês sabem, ISA significa Instruction Set Architecture. Na verdade, ela é uma ideia de como o processador deve funcionar. É uma descrição detalhada de como o processador deve funcionar. As regras do jogo. Mas ele não fala como que o processador tem que ser construído. Ele só fala assim, ó, você tem que ter uma instrução de soma de 32 bits inteiros, em que os dois operandos vão estar em registradores e o resultado vai para um terceiro registrador. Certo? A ISA, quando a gente fala dela, pelo próprio nome, ela passa a impressão pra gente de que ela trata única e exclusivamente das instruções assembly. Na realidade é muito mais do que isso. Ela fala quais são os tipos de dados sobre quais as instruções devem operar, como que essas instruções devem ser codificadas, o formato das instruções, que é aquele R, I, J, lembram? Quais são as instruções propriamente dita, que é o que a gente acha que é ISA, que só isso que é ISA, né? Ela define quantos e quais vão ser os registradores, as características dos registradores. Quando a ISA fala que o processador deve ter 32 registradores de 32 bits cada um. O que a gente está fazendo efetivamente com essa definição é falando que esse processador vai ser de 32 bits. Isso implicitamente diz pra gente que todos os circuitos aritméticos e lógicos, eles vão lidar com 32 bits. A ISA fala pra gente como que a memória deve ser organizada, quantos bits de endereço a gente vai usar e como a gente pode acessar essa memória. É isso que eu chamo de modos de endereçamento e arquitetura de memória. E a ISA também fala pra gente como é que o processador pode ser interrompido por um dispositivo externo, como que o processador lida com erros, que é o que traps e exceções. Por exemplo, o seu processador faz uma conta aritmética que gera um integer overflow. Como que o processador lida com isso? Ele ignora? Os traps cuidam disso. Quando você, por exemplo, tenta colocar alguma coisa na pilha e a pilha estoura, acontece um stack overflow. Tenta escrever sobre o segmento de código, parte de código do mapa de memória. O próprio processador pode tratar isso através de traps e exceções. Por último, a ISA especifica os modos de operação. Ou seja, se ele vai estar em modo de debug, em modo kernel, em modo superusuário ou modo usuário. Normalmente, os processadores têm pelo menos 2 modos de operação, o modo kernel e o modo usuário. Mas quem especifica isso é a ISA. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu vou explicando, ou quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade para me interromper. E eu recomendo que vocês façam pelo menos um de vez em quando, para eu saber que vocês estão vivos e estão aí. Você sabe que teve uma vez que eu dei 20 minutos de aula com o microfone mutado, né? O microfone tá mutado? Não. Então, beleza. É sempre bom confirmar, né? Mas, professor, eu poderia então perguntar uma coisinha rapidinho ali sobre modos de operação? Claro. É porque a gente tá vendo... Eu tô fazendo SO também, né? Pelo menos eu tô fazendo SO. E lá a gente vê sobre modo kernel, modo usuário, né? Uhum. Essa parte aí, tipo, eu lembro que lá já era uma coisa bem do lado do hardware mesmo. A gente tinha que fazer a syscall para você poder colocar no modo de kernel para poder fazer aquelas coisas mais de... aquelas coisas mais avançadas. Mas aí, tipo... Aí aquilo é essa parte de modo de operação também? Uhum. Ou é separada e tem um pouco de interseção? É exatamente para isso.
Pensa no seguinte, quando os processadores começaram a surgir, você não tinha segurança nenhuma. E não tinha sistema operacional também. Você ia escrever um programa, você tinha 100% do processador, 100% da memória, todos os dispositivos de entrada e saída à sua disposição. E você fazia coisas muito legais. Você podia escrever programa que se reescrevia. Na realidade, se a gente não tivesse limitações, a vida no computador ia ser muito mais divertida. Já é divertida, mas ela era melhor. Eu lembro das coisas que a gente fazia com os 80. Era um passeio no parque. O problema é que sempre tem gente mal intencionada, certo? Então, camadas de segurança tiveram que ser implementadas. Juntando com a necessidade dos sistemas computacionais de ter um programa supervisor, um programa que gerencia todos os recursos de hardware para tornar simples o desenvolvimento de software e simples a utilização do sistema computacional, surgiu a necessidade da gente ter um sistema operacional. Certo? E quando o sistema operacional surgiu, aconteceu um problema. Os primeiros sistemas operacionais, eles eram um programa comum. E eles eram monotarefa, que a gente chama. Diferente dos sistemas que são multitarefa hoje em dia. A ideia de que o sistema operacional ele executava um programa por vez. E no multitarefa ele pode executar mais de um programa por vez. Alguém aqui teve o desprazer de usar o DOS? Vocês sabem o que é o DOS? Eu já usei um Apple II, ainda era monotarefa? O Apple II era monotarefa. Você rodava um programa por vez só. Se você queria abrir outro programa, você tinha que fechar o primeiro programa. O DOS era o sistema operacional da Microsoft. O primeiro Windows rodava em cima do DOS. E o DOS ele era assim, ele carregava na memória. Daí ele te mostrava quais eram os arquivos. Você conseguia pesquisar quais eram os arquivos, os programas que existiam instalados ou disponíveis para ti. Se tu decidisse abrir um programa, o DOS era descarregado da memória e o programa que você queria abrir era carregado. E o processador estava inteiramente disponível para aquele programa. Mas não funciona mais assim. Agora o sistema operacional ele fica sempre na memória. E quando você carrega um programa que você quer usar, um navegador, um editor de texto, um jogo, o que acontece é que vão ficar na memória o teu programa e o sistema operacional. Potencialmente você pode carregar mais de um programa. Na realidade a gente faz isso o tempo inteiro, né? No computador da gente agora tem centenas de programas em execução ao mesmo tempo. Vários daemons, vários drivers, muitas coisinhas, vários subsistemas do sistema operacional que são tratados como programas, como por exemplo gerência de chamadas, gerência de impressão. Então surgiu a necessidade da gente limitar o acesso dos programas normais aos recursos do hardware. Por causa da implementação de memória virtual, de segurança, de um monte de casos. E daí, o desenvolvimento dos processadores se adaptou para atender às necessidades do sistema operacional. Os modos de operação são uma necessidade de segurança e do sistema operacional. Quando um processador moderno boota, ele está no modo supervisor, ou modo kernel. Beleza? E para ele sair do modo kernel, você tem que chamar uma syscall. Você tem que fazer uma chamada ao sistema. No modo supervisor, é como se fosse das antigas. 100% do processador está disponível. Agora, quando você faz essa syscall para ir, por exemplo, para o modo usuário, aí o que ele faz? Ele limita o acesso. Algumas instruções que são disponíveis no modo supervisor não vão estar disponíveis no modo usuário. Inclusive, a instrução de mudar para o modo usuário. Não existe uma instrução para mudar para o modo supervisor. Tranquila a ideia? Além disso, o desenvolvimento do hardware também se adaptou a outras necessidades de segurança. Por exemplo, regiões acessíveis e não acessíveis da memória, mecanismos para se implementar semáforos, vocês vão ver semáforos em SO,
que é uma forma de você escrever uma variável e garantir que o valor que está escrito nela não foi sobrescrito por outro processo. Pergunta. Mas... Não, é só que aí... a parte que mais me confundiu desse assunto de modos de operação de kernel e esse trem foi... Assim... Isso é uma... Quando a gente viu lá, a gente viu que alguns sistemas operacionais vão ter 2 modos de operação, kernel e usuário. Outros vão ter vários, com diferentes graus de permissão. Só que mas aí o ISA que especifica isso ou o sistema operacional vai ter que... Tipo assim, o sistema operacional vai definir, só que ele vai ter que concordar com o ISA. É a ISA que especifica. O sistema operacional é construído em volta do hardware. O sistema operacional não é o mais importante. O sistema operacional é software e ele é uma camada de interoperabilidade. O hardware existe, ele funciona, só que é difícil de usar ele. O sistema operacional é um facilitador. Entendi. Tá, não, então... não, é porque então o ISA ele deve definir... É porque o Windows tem 2, pelo que a gente viu lá. Não, funciona mas assim, aí ó. Alguns outros... Os SOs, as empresas que desenvolvem SO, falaram assim, olha, a gente precisa de um jeito de limitar o acesso dos usuários a posições de memória e a algumas instruções. Daí os caras que desenvolvem os processadores falaram, tá, a gente está ciente da necessidade, está aqui uma solução, isso atende vocês? Eles atendem. Não, era bom que você mudasse isso aqui. E eles foram conversando até que chegaram no meio termo. E esse assunto, ele é meio consolidado. Quando você cria alguma nova coisa muito diferente em hardware, aí você pode ter ajustes nos modos de operação, mas isso não acontece há muito tempo. Sim, não entendi melhor agora, professor. Mas quem especifica é a ISA. A ISA vai falar para você tem pelo menos 2 modos. Por exemplo, no MIPS 3000, que é o MIPS que a gente está estudando, tem 2 modos, kernel e usuário. Tem outros processadores que tem 4. Tem o modo de debug, por exemplo. O modo de debug, sabe o que ele faz? Ele tira restrições de acesso à memória. Para você poder debugar onde que tá dando as porcaria. Beleza? Não, entendi melhor agora, professor. Não, maravilha. Mas, cara, tem muito mais detalhe em relação a isso. É que a gente tem um tempo limitado. Se você quiser algum material extra sobre o assunto, eu posso indicar para você. Tá, então voltando aqui, ó. Uma das coisas que a ISA tem que especificar são os tipos de dados, os conjuntos numéricos sobre os quais ele vai ser capaz de operar. Quando você soma 2 números inteiros, é diferente de você somar 2 números reais. Se não, por quê? Mas pela forma com que esses números são representados. Se você quer representar um número inteiro no computador, qual é o padrão? Como você representa o número inteiro? Vocês estudarem SSD e depois virem ao C1 de novo. Como que o número inteiro é representado no computador? O silêncio de vocês é apavorante. O número inteiro é por binário mesmo, né? A gente usa o código de complemento de 2, lembram disso? Sim. Porque o complemento de 2 ele é um código cíclico e ele é muito bom, que representa número inteiro, positivo e negativo, tudo do mesmo jeito, né? E ele tem uma facilidade adicional que o somador normal é capaz de somar e subtrair. Lembra disso? Sim. É por isso que a notação de complemento de 2 é a representação de fato que a gente usa, até onde eu sei, em todos os computadores para aritmética de números inteiros. E os números reais, como é que a gente representa no computador? Aí é naquele formato de base, maciça. Exato, a gente usa o formato de ponto flutuante, não é? O ponto flutuante, ou float, que é por isso que a gente chama uma variável real em C de float,
ele foi especificado pelo padrão I3E 754. E ele é o padrão de fato que a gente usa para representar números reais. Mas como você mesmo disse, esse padrão ele prevê que você tem uma base, uma mantissa, um expoente e um sinal, não é? Quando você quer somar, por exemplo, dois números reais, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar as bases. Você tem que pegar a mantissa e mover a mantissa para a esquerda ou para a direita por causa do expoente. Você não pode, por exemplo, se você quiser, por exemplo, somar o número 4 vezes 10 à quarta mais 6 vezes 10 ao quadrado, você pode fazer 4 mais 6? Não, você tem que ajustar os expoentes para ter o mesmo expoente. Daí você pode fazer aritmética com a mantissa, não é? Então, o sistema digital para fazer soma inteira, ou qualquer outra operação aritmética inteira, ele é diferente do sistema digital que você precisa para fazer a soma inteira. Todo mundo concorda com esse argumento? Vocês conseguem ver isso? Sim. Eles implementaram o meio somador e o somador completo em SD, não implementaram? Sim. Que é aquele somador Ripple Carry, né? Vocês chegaram a ver algum outro somador? Não, foi só esse, se eu não me engano. Pelo Então, menos. esse ele é didático, mas ele é lento para burro. Tem outros formatos. Por exemplo, tem um outro somador que chama somador Carry Look Ahead. Ele é bem mais rápido do que o Ripple Carry. Só que ele precisa de muito mais transistores, muito mais portas lógicas para ser implementado. Mas tem outras soluções, tá? Agora, um somador de dois números reais é bem diferente. Normalmente ele é um circuito... Bom, o jeito mais intuitivo de implementar ele é como um circuito sequencial. Mas é óbvio que a gente não faz isso porque isso é muito lento. Então a gente implementa ele como um circuito combinacional, mas é um circuito bem complicado. É por isso que raramente ele é coberto em SD. Mas o ponto disso é que, soma real e soma inteira precisam de circuitos digitais diferentes. Então a ISA tem que falar, olha, eu vou ter uma operação de soma que soma dois números inteiros. Olha, eu vou ter uma operação de soma que soma dois números reais. Elas são operações distintas. Tranquila essa ideia? Beleza. Outra coisa que é muito importante você especificar quanto aos tipos de dado e que recai na responsabilidade da ISA é o espaço representacional. Isso é um nome bonito para dizer quantos bits você vai usar para representar esses números. Pare e pensa, quando você considera o conjunto dos números naturais, quantos números existem no conjunto dos números naturais? São os inteiros positivos, né? Tem infinitos números, não é? Porque é de 0 até mais infinito. Como que se representa uma coisa infinita numa máquina que é inerentemente discreta, finita? Existe um limite do maior inteiro que você pode representar num computador, não tem? Quando vocês declaram uma variável do tipo int x, significa que você está reservando 32 bits para a variável x. Qual que é o menor inteiro e o maior inteiro que podem ser representados nessa variável? É menos 2 bilhões e um quebrado, os quebrados, até mais 2 bilhões e uns quebrados, não é? E se eu quiser representar 19 bilhões? Aí você pode usar o long int, usar 64 bits para isso. Mas percebe que isso, embora seja muito grande, ainda não é infinito? E nunca vai ser? Então, você falar quantos bits, você especificar quantos bits você vai usar para cada variável é muito importante. E isso é definido na ISA. E tem que ser, para e pensa, quando você define um AD de dois números inteiros, você vai precisar de um somador completo para cada bit, não vai? Esse somador completo ele vai ter que existir de verdade. Então, quantos eu vou colocar lá dentro do processador?
o número necessário para somar o número de bits que a minha palavra vai usar. Se eu não especifico isso, eu não consigo projetar, não consigo criar a organização disso. Tranquilo? Tá. Na ISA do MIPS que a gente está estudando, que chama de MIPS 3000, tá? Ela suporta 3 conjuntos de dados: os naturais, os inteiros e os reais. Beleza? Os naturais a gente pode usar eles de 64, 32, 16 ou 8 bits. Os inteiros são 16 ou 32 bits. E os reais, a gente usa o padrão I36754, que pode ser que tenha single precision e double precision, 32 e 64 bits respectivamente. Tem um outro conjunto de dados que a gente tem suporte no MIPS, que é o conjunto dos caracteres, mas a gente trata eles como inteiros de 8 bits. Beleza? Quando eu falo que a gente tem suporte, que a gente tem instruções de carregamento e salvamento e indexação de 8 a 8 bits. E a gente usa eles para fazer manipulação de strings no formato ASCII, mas é indireto. Do ponto de vista do processador, o que você está fazendo é operando sobre 8 bits. Então, outros conjuntos numéricos, além desses 3, como é que a gente suporta eles no processador? A gente não suporta, a gente não dá suporte para eles. Por exemplo, eu estou querendo fazer um programa que calcula, que tenta simular um computador quântico. É possível fazer isso? É feito isso? A IBM tem um simulador de computador quântico ótimo. Além de ter alguns computadores quânticos disponíveis para público comum acessar via internet. Mas imagina que você quer fazer isso. E para simular um computador quântico, você vai ter que fazer matemática com números complexos e matemática vetorial. Tem suporte para isso no processador? Não. Mas isso não significa que você não consegue usar essa matemática. Tudo que você vai precisar é escrever um programa para isso e simular os tipos de dados usando arrays. Beleza? O que eu estou falando aqui é o que é dado suporte em hardware. Só um minutinho, vou tirar a blusa. Então, a ISA... Vocês estão aí? Sim, professor. Beleza. A ISA, ela diz para você como que o processador... como o processador deve funcionar. Aí, na organização, a gente vai efetivamente construir o processador. Então, beleza, eu tenho a ISA do MIPS, aí eu falo assim, agora quero entrar no mercado de microprocessadores. Eu vou construir uma variante do processador MIPS. Aí você vai olhar para a ISA para construir ele. Você vai falar assim, tem que ter tais instruções. Então eu preciso de um circuito de decodificação que seja capaz de diferenciar entre elas. Esse processador opera sobre 32 bits. No modo inteiro eu tenho que ter um somador de 32 bits lá na ULA. Vocês entenderam? Fica a critério do cara que vai construir, da empresa que vai construir, se ele vai usar um somador Ripple Carry, Carry Look Ahead e por aí vai. Tá. Na arquitetura, é muito importante também você especificar como que as instruções vão ser codificadas. E o que especifica na ISA como as instruções vão ser codificadas são os formatos de instruções. Arquiteturas como a x86 tem um formato de instrução muito complexo e variável. Isso é um problemão do ponto de vista de desempenho. Então, quando o Kerngan o Patterson e o Hennessy foram especificar o MIPS, eles falaram assim, não, nós vamos ter um formato regular de instruções. Ou seja, toda instrução da gente vai ocupar exatamente o mesmo tanto de memória, o mesmo número de bytes. E eles definiram que seriam 32 bits. E aí os formatos das instruções associam
sequências de bits, nessa palavra de 32 bits, a pedaços da instrução. A grande maioria das instruções da arquitetura MIPS, elas são regulares. Elas cabem nesse primeiro formato R aqui, R de regular, né? Em que você usa os 6 primeiros bits para especificar a instrução e os 6 últimos bits para detalhar a instrução. Por exemplo, no caso de uma instrução aritmética, isso aqui vai ser tudo 0, daí você sabe que é aritmética. E um número aqui vai falar para você se é um add, um sub, um null, um div. Beleza? Aí ó, você tem 2 registradores de operando, que é o RT e o RS. E tem um registrador de destino, que é o RD. E aí sobraram 5 bits. Eles acomodaram nesses 5 bits o campo SHAMT, que significa Shift Amount, quantidade de deslocamento, que é usado só nas instruções SLL e SRL, de deslocamento à esquerda e direita. Beleza? Um segundo formato de... Infelizmente, a grande maioria das instruções coube nesse formato, mas algumas não couberam. Dentre essas que não couberam, são aquelas que atuam sobre um valor constante. Por exemplo, o ADI, em que a instrução é ADI, registrador de destino, primeiro operando e constante. E aí ela é codificada nesse formato. E as instruções de jump, tirando o JR, são codificadas nesse formato aqui. Beleza? Agora, como a gente viu, a ISA tem que especificar quais instruções vão ser suportadas. Quais instruções são previstas naquela arquitetura. E você pode subdividir essas instruções em diferentes grupos. Você tem as instruções aritméticas que operam sobre números naturais e inteiros. E você tem as aritméticas que operam sobre números reais. São instruções distintas, beleza? Você tem as instruções lógicas, as de controle de fluxo e as de acesso à memória. E aí você tem as instruções de sessões, de traps, que você usa para quando acontece overflow, underflow, essas coisas. Você tem as instruções do coprocessador, normalmente as aritméticas elas são jogadas aqui direto para o coprocessador, as aritméticas reais são jogadas para o coprocessador 1. Você tem algumas outras, como o NOP, o syscall, que não cabe em nenhum desses grupos aqui. Beleza? Daí, alguma pergunta daqui ou não? Eu vou tomar. Então, beleza. As principais instruções aritméticas que a gente tem são essas que estão aqui, de números naturais e inteiros, são essas que estão nessas duas tabelas aqui. Bom, tem os ADs e tem as variações. Esse U aqui, ó, vocês aprenderam? Esse ADI, U e ADU? Vocês já viram essas instruções ou não? Sim. Qual que é a diferença delas pro AD e pro ADI? Unsigned? Não é unsigned, é untrapped. Não armadilhada. É engraçado que o AD e o ADI não são implementados, não são suportados pelo C. Só o ADU e o ADU. Imagina que tu faz uma soma e dá um integer overflow. O número que você gera um número maior de 32 bits. Se ela é untrapped, o processador continua funcionando normal. Se ela é trapped, quando isso acontece, o flag de overflow vai ser habilitado no registrador, no coprocessador 0, e a execução do programa para e pula para um endereço especificado para trap, pela armadilha para aquele tipo de problema. Beleza? Como o C não trata overflow e underflow, ele não implementa elas. Beleza? Uma linguagem de alto nível testa para ver se vai acontecer um overflow e um underflow. E daí ele permite você fazer um try, except, essas coisas.
Você tem a instrução AUI, que ela pega 16 bits, é uma instrução do tipo I, tá? Ela pega 16 bits e carrega na parte mais significativa de uma palavra de 32. Você tem o count leading ones e count leading zeros. Conta o número de zeros até achar um 1. E daí conta o número de uns até achar um 0. Isso a gente usa muito essas instruções em comunicação. Tem o div, divu, que é para divisão sem trapping, né? Tem um mad. Essa instrução é muito engraçada, porque eu lembro quando eu comecei a aprender isso há mais de 20 anos atrás, eu não vi utilidade para essa instrução. Ela multiplica e adiciona. Isso aí você usa quando você quer fazer, por exemplo, transformações geométricas em computação gráfica. Quando você quer fazer uma rotação, uma translação numa nuvem de pontos. Quando você pega aí a expressão vetorial de álgebra linear, né, e decompõe ela em expressões escalares, você vai ter sempre uma multiplicação e uma adição. Ou pode ser uma subtração, mas a adição nada mais é do que a subtração nada mais é que a adição de um número com um número negativo, né? Então essa instrução ela foi criada para acelerar isso. Aí tem outras, tem essas instruções, essa instrução div e multi. Vocês chegaram a usar ela ou não? No semestre passado, o div e o mul? O mul para fazer sem overflow dá para usar, só que o professor de ALC1 falava que era melhor usar o multi para evitar problema. Exato. Isso funciona assim, ó. Uma soma, você vai demorar vai ter vários tempos de atraso para você fazer uma soma, certo? Se você tem, por exemplo, um somador Hippocary, que foi o que vocês aprenderam a construir em SD, quanto tempo vai demorar uma soma? O tempo que demora, a partir do momento que você tem os dados que você quer somar nas entradas, vai demorar o tempo de atraso de 32 somadores completos. Quanto tempo demora para o sinal elétrico passar por um somador completo? Digamos que demore t nanosegundos. Então uma soma vai demorar 32 vezes t nanosegundos. Beleza? É rápido, cabe num ciclo de clock. Agora, e uma multiplicação? A multiplicação, na realidade, pode ser vista como uma sequência de somas, não pode? Se eu quero multiplicar 3 vezes 4, não é a mesma coisa que eu fazer 4 mais 4 mais 4? Sim, mesma coisa. Então, é assim que a gente implementa o multiplicador. Consequentemente, para fazer uma multiplicação, eu vou fazer múltiplas somas. É de se concordar de que um circuito multiplicador deve levar mais tempo do que uma soma, certo? Porque ele na realidade, múltiplas somas. Para fazer a multiplicação de dois números de 32 bits, você precisa de 31 somadores. Lembra que vocês aprenderam com a tia Teté como é que multiplicava dois números? Escreve um debaixo do outro, pega o primeiro dígito à direita, multiplica por cada dígito de cima e vai escrevendo os números embaixo. Põe o maisinho na direita do resultado. Desloca uma casa, pega o segundo dígito do número de baixo, da direita para a esquerda. Multiplica por todos os de cima. Desloca uma casa para a esquerda, põe o maisinho, pega o terceiro e multiplica por todos de cima. E vai fazendo isso até acabar os números, não é? Não é assim que vocês multiplicam? Não foi essa regra de multiplicação que vocês aprenderam? Você percebe que você está gerando várias somas? Então, para multiplicar dois números de 32 bits, você vai fazer 31 somas. Então, o multi, né? Ele demora muito mais do que um add. É por isso que quando você multiplica dois números, tem um outro motivo também, já vamos chegar nele.
esse resultado ele não é colocado num registrador direto. Ele tem que ir para registradores especiais, que a gente chama de High e Low, ou HILO. Vocês entenderam por quê? Porque quando você lança um multi num programa, e você quiser acessar o resultado desse multi na próxima instrução, ele não vai estar disponível. Faz sentido isso para vocês? Multiplicação é lenta. E também tem um outro problema. Se você multiplica dois números de x casas, você pode ter, por exemplo, você tem dois números de 4 dígitos. Qual é o maior número que pode ser gerado? É um número de 8 dígitos, não é? Se você pegar dois números de 32 bits e multiplicar, você pode gerar potencialmente um número de 64 bits. Então, como os registradores, onde vão estar os operandos, tem 32 bits, o resultado da multiplicação pode ter até 64 bits. Você coloca os 32 mais significativos em high e os 32 menos significativos em low. O mul, não multi. O mul é uma pseudo-instrução, uma instrução que não existe de verdade. O que ele faz? Ele faz um multi seguido de um move from low. Essa instrução aqui, ó, mf low. Em que pega só a parte menos significativa do resultado e coloca no registrador de destino. Ignora completamente a parte mais significativa, caso ela exista. Bom, ela ignora de qualquer jeito, mas caso exista, você vai ter um número diferente. Entenderam a ideia? E a divisão? A divisão nada mais é do que uma sequência de subtrações sucessivas. Ou que uma subtração nada mais é do que uma soma com um número negativo, não é? Então, na realidade, a aritmética é só soma. Por isso, quando você olha um programa em assembly, o que tu vê é um monte de soma. Vocês vão ver isso. Aí a gente tem essas instruções, ó, move from high, move from low, que é para dar suporte ao multi e ao div, e a gente tem o move to high e move to low. Coloca os resultados ali também. Aí a gente tem os subs para fazer subtração e tem esse m sub, que é multiplica e subtrai. Também a gente usa em álgebra linear. Beleza? E isso cobre todas as instruções aritméticas, todas as que vocês vão usar. Vocês não vão usar nem metade disso que a gente viu aqui. As instruções aritméticas de inteiros e reais. Inteiros naturais. As instruções aritméticas de real, elas são a mesma coisa. São, por exemplo, aqui o add ou add-s. Você pega o que está no registrador F1 mais o que está no registrador F2 e coloca o resultado da soma no F0. A primeira coisa que vocês têm que notar em relação à aritmética real é a seguinte: ela não opera sobre os registradores normais do processador, ela opera sobre um set de registradores específicos. São os registradores de ponto flutuante. Todos eles têm 32 bits. E toda operação aritmética real, ela tem duas versões, uma de 32 bits e uma de 64 bits. Esse ponto S é de ponto single. E o ponto D é de ponto double. É single precision e double precision, ou seja, 32 e 64 bits respectivamente. Por isso que você tem um absoluto D e absoluto S, A de D e A de S. Estão vendo? E aí as instruções... Agora, professor, mas se eu vou somar dois números de 64 bits, como é que eu represento eles? Se todos os registradores F são de 32. Você faz assim. O primeiro número tem que começar... a parte menos significativa aparece no registrador par. E a mais significativa no registrador ímpar subsequente. Se você quer escrever um número de 64 bits no registrador, você pode usar o F0 e F1. O F0 fica com a parte menos significativa, o F1 com a mais significativa. O F2 com a menos significativa, o F3 com a mais significativa. O F4 com a menos, o F5 com a mais, e assim por diante. Beleza? E se for double, né? Se for single precision, você usa o valor do registrador direto. Aí a gente tem algumas operações de comparação para números reais.
A gente tem o valor absoluto, a gente tem instruções para calcular o teto e o chão, o ceiling e o floor, e tem essas CVTs. As CVTs são conversões. Você pode converter de precisão dupla para precisão simples, e você pode converter de simples para dupla e também de real para inteiro, ou inteiro para real. Beleza? E aí você tem instruções que permitem você mover um dado que está num registrador para outro. Por que a gente faz isso com instruções reais e não faz isso com instruções aritméticas inteiras? Porque sabe que em Assembly não existe um move, uma instrução para mover o valor de um registrador para outro. Entre registradores reais inteiros. Isso é porque a gente usa o AD para fazer isso. O AD é rápido para burro, ele demora 4 ciclos de clock. Agora um AD real demora centenas de ciclos de clock. É bem mais rápido você implementar o deslocamento de valor de um registrador para outro. Tá? Você pode mudar o sinal do variável real e por aí vai. Daí a gente tem um terceiro grupo de instruções, que são as instruções lógicas. A gente tem os ADs, o OR, o NOR e o SHOR. Tem os deslocamentos para a esquerda e para a direita. E tem essa aqui que compara se uma coisa é menor que a outra e coloca seta um flag para 0 ou 1. Se o valor de um registrador for menor que o outro, ele coloca 1 no registrador de flag. Se o registrador for maior ou igual ao outro, ele coloca 0. Essas instruções são usadas para fazer lógica bit a bit e para implementar expressões de comparação, testes condicionais complexos. Você sabe como é que você faz operação bit a bit em C? Você sabe o que eu chamo de operação bit a bit? Vocês entendem esse conceito? Operação bitwise? É, bitwise. Você pega e escreve o número 8 num registrador. Declara lá x igual a 8. Unsigned int x igual a 8. E se declara ali, ó, unsigned int y igual a 16. Se você fizer assim, ó, x e comercial, um só, y, isso vai ser igual a quanto? O que você está fazendo é um e do 8 com o 4. Vai dar 0. Que não vai ter. Você vai pegar e olhar, colocar os dois números um embaixo do outro. Vai ser um monte de 0, aí vai ter 1, 0, 0, 0 no 8, né? E no 4 você vai ter um monte de 0 e você vai ter 1, 0, 0. Então quando você tentar fazer o E dos dois, não vai ter uma linha, uma coluna que tenha dois uns. O resultado vai dar 0. Se você fizer o OU, isso vai dar C. Vai dar 12, né? Isso é importante para, por exemplo, vocês nunca programaram bit a bit, né? Vocês já tiveram o prazer? Tá, pessoal, e dentre as operações lógicas, parece que falta alguma coisa para vocês aí? Alguém sente falta de alguma instrução? Tem essas aqui também, ó. Não? Tá tranquilo? Não falta nada? Você fala que não tem um NOT direto, professor? Não tem o NOT, né? Porque as três operações booleanas básicas são o e, o ou e o não é? Por que eu não tenho não aqui? E não tem mesmo. Cara, se você fizer NOR de uma variável com ela mesma, vai dar a variável invertida. Concordam? Faz assim, ó. X NOR X. Vai ser X mais X barrado, não é? Tudo barrado. X mais X é quanto? X ou X, né?
É o próprio X, se não for barrado. Então, se X ou X é o próprio X, você pode aplicar isso e manter a barra em cima, vai dar X barrado. Aqueles negócios de identidade booleana que vocês viram lá em SD, lembram? É por isso que você não implementa o NOT. E o NOT tem um problema, ele é uma operação unária. Ele só tem um argumento de entrada. Todas as outras operações são binárias. Beleza? Tem as instruções de controle de fluxo. Basicamente você faz tudo usando o BQ, o J, o JAL e o JR. Todo o resto é só para tornar a tua vida mais simples. Mas precisa de tudo isso? Não. Tanto que no processador que a gente vai implementar o J, o JAL, o JR e o BQ. Só essas. E a gente tem as instruções de acesso à memória. As instruções mais utilizadas são essa aqui, ó, load word e save word. Alguém já usou alguma outra no semestre passado em algum trabalho? Vocês fizeram com o Froze, não foi? Ou foi com o Cláudio? Eu não lembro. Eu fiz com o Cláudio. Eu fiz com o Froze. Mas tanto o Froze quanto o Cláudio passavam programas para vocês como trabalhos, não passavam? Sim. Vocês programaram, vocês usaram o save byte, o load byte, o save half, load half? Mais save word e load word, pelo menos com o Cláudio no período passado. O Froze também. Na realidade, a ideia é que você use o load word e o save word sempre que você puder. Que vai mover, o load word pega 32 bits da memória e coloca no registrador. E o save word pega 32 bits que estão no registrador e escreve na memória. O problema é que quando você vai manipular string, às vezes tu não quer trabalhar com 32 bits, você quer trabalhar de 8 em 8, certo? Caractere a caractere. Daí tu usa o LB e o SB, o load byte, save byte. E o load half e save half é para 16 bits. Galera, faz mais de 20 anos que eu programo nisso, eu nunca usei. Beleza? A outra instrução importante aqui é o LUI, Load Upper Immediate. Ele faz o seguinte, ele pega 16 bits que estão numa constante na instrução e carrega na parte superior nos 16 bits mais significativos de uma palavra de 32. Beleza? Agora, por que eu não vou pegar e desenhar como é que essas instruções funcionam para vocês agora? Porque eu acho que não é produtivo, vocês não vão guardar isso na cabeça. Como é que eu vou ensinar isso para vocês? Eu vou falar assim, ó, vamos fazer um programa que faz tal coisa. E aí eu vou escrever o programa e vocês vão me ajudando a escrever o programa. E aí a gente vai falar assim, pô, agora a gente precisa mover o dado que está na memória para um registrador. Que instrução que a gente usa para isso? Vamos usar o load word. Da primeira vez que eu apresentar o load word para vocês, aí eu vou desenhar um mapinha da memória e vou mostrar como é que o load word funciona. Daí vocês vão ter a teoria, logo em seguida a gente vai aplicar ela no programa, vocês guardam. Entenderam a ideia? E as outras instruções relevantes são o NOP e o syscall. O syscall eu sei que vocês já usaram, a gente usa ele para fazer chamadas ao sistema, certo? E o NOP é uma instrução que significa No Operation. Vocês conseguem ver uma utilidade para ela? É uma instrução que instrui o processador a não fazer nada. Ela existe em todo o processador, não só no nosso processador. Vocês conseguem ver a utilidade para ela? Fazer padding dos conjuntos de instruções? Isso, a gente vai usar muito ela também em pipeline. Por exemplo, imagina que você mandou multiplicar dois números. É uma soma, demora 4 ciclos de clock. A multiplicação demora, sei lá,
20 e poucos. E a próxima instrução que tu quer executar vai pegar o resultado da multiplicação e somar com outro número. Você pode executar essa instrução nos próximos 4 ciclos de clock? Não pode, porque a multiplicação ainda está acontecendo. Então o que você vai fazer? Você vai enfiar um monte de NOP ali. Graças a Deus você não precisa se preocupar com isso. O montador sabe disso e ele vai enfiar os NOP para você. Entenderam? Essa é uma utilidade do NOP, mas tem várias outras. Daí, ó, eu acho que nós vamos deixar para começar os programas na segunda que vem. Vamos terminar isso aqui, ó. E registradores. Registradores são pedacinhos pequenininhos de memória onde você guarda os operandos das suas operações. Você pode pensar no registrador como uma variável. Beleza? E a gente tem 32 no MIPS. Por que a gente tem 32? Por vários motivos. Bom, parece pouco, não parece? Ter 32 registradores? É quase 4 vezes o que tem na arquitetura 36. Mas a gente tem tão poucos, não tem 64, por exemplo, por vários motivos. O primeiro é que os registradores, para eles serem efetivos, eles têm que ser construídos muito próximos da unidade lógica aritmética, que é um pedacinho do processador onde vai estar o somador, o multiplicador, o E-lógico, o O-lógico, que faz a aritmética e lógica do processador. Então o real estate ali, ó, o loteamento em volta dele, numa superfície bidimensional, é limitado. Por isso que a gente tem poucos. O outro motivo é que se eu tenho 32 e eu quero identificar eles por um número cada um, e eu faço isso efetivamente, eu chamo de registrador 0 a registrador 31. Quantos bits eu preciso para diferenciar entre 32 coisas distintas? Eu preciso ser capaz de contar de 0 a 31, não é? Ou seja, eu preciso de 5 bits. Beleza? 0 em 5 bits vai ser 00000. 31 em 5 bits vai ser 11111. E os registradores eles podem ser usados pelo número deles. Se você puser $0, é a mesma coisa que você escrever $0, escrever. Mas a gente dá nome para esses registradores, ou pelo menos a arquitetura optou por dar nome para os registradores, porque a gente não usa os registradores, todos eles, para qualquer coisa. Alguns deles têm utilidades especiais. Então, eu vou pegar e mostrar aqui para vocês as utilidades especiais deles, mas não espero que vocês decorem isso agora. À medida que a gente for programando, isso vai ficando evidente. Tá? O registrador 0 é o primeiro registrador. Ele é muito especial, porque ele é um registrador que sempre tem o número 0. Se você escrever no registrador 0, ele vai continuar tendo 0. Se você ler o registrador 0, ele vai retornar 0 para você. O 0 é o elemento neutro da soma. E a gente usa a soma para um monte de coisa em assembly. Não só para somar. Então, ter o elemento neutro é muito importante. E disponível e fácil de acessar. Eu sei que eu não convenci vocês, mas à medida que a gente começar a usar para inicializar a variável, para fazer as coisas, vocês vão ver isso aí. O registrador tá errado aqui, cara. Tá 0, 0 e 1. Aqui é 1 e 2. Aqui é 3 e 4. Eu cometi algum erro aqui. O registrador Q0 e Q1 são kernel 0 e kernel 1. Eles são registradores que a priori estão reservados para o sistema operacional. Então, quando você vai escrever o seu programa em assembly, não se recomenda que eles sejam usados. Beleza? Mas como a gente vai escrever um programa em assembly sem sistema operacional, a gente pode usar sem problema nenhum. Os próximos registradores são o V0 e o V1. São valor 0 e valor 1. Normalmente a gente usa eles para retorno de funções, mas eles também são usados para passar argumentos em chamadas do sistema. Os registradores A0 e A3, A0, A1, A2, A3, são os registradores de argumento. A gente usa ele para passar para argumentos para funções. O T0 ao T7, depois o T8 e T9, são registradores temporários. Um registrador temporário você escreve e lê ele.
normal como qualquer outro registrador. A diferença dele é que você não espera que esse valor seja mantido se entre a escrita e a leitura aconteça uma chamada de função. Já os registradores S0 e AS7, eles são salvos. Então, se você está num escopo, nesse escopo você escreve um valor num registrador S, chama uma função, e você quiser acessar o valor do registrador depois da função, tem que ser garantido que esse valor vai estar certo. Não foi sobrescrito dentro da função. Por isso que a gente chama eles de salvos. A gente tem os registradores GP e FP, Global Pointer e Frame Pointer, que são registradores que contêm endereços de memória, aonde começam a heap. Serve para a gente fazer alocação dinâmica de memória. A gente tem o registrador SP, que significa Stack Pointer, ou ponteiro de pilha, que a gente usa para implementar a pilha de hardware, que a gente vai usar para salvar contexto em funções. Por último, a gente tem o registrador RA, que significa Return Address, que é o último registrador, é o número 31. E lá vai estar o endereço de retorno de uma função. Beleza? Não se preocupem em decorar, eu só queria falar uma primeira vez com vocês e só que vai começando a ficar auto-evidente à medida que a gente for escrevendo programas. Eu vou obedecer essa nomenclatura quando eu estiver escrevendo os programas. O coprocessador tem alguns registradores, neles basicamente ficam as flags, que indicam se aconteceu um overflow, underflow, stack overflow e várias outras coisinhas. E a gente tem os registradores do coprocessador 1, processador 0, eu não falei dele? Não falei. Aqui. O coprocessador 0 tem os registradores de flag. E o coprocessador 1 são os registradores de ponto flutuante. Certo? Tá aqui os registradores do coprocessador 0. E a gente tem alguns outros registradores no processador. Todo processador precisa de um registrador que chama PC. Significa Program Counter. Esse registrador contém o endereço de memória da próxima instrução a ser executada pelo processador. Tem um outro registrador que chama IR, que é Instruction Register. É o registrador onde a instrução que está sendo executada está gravada. Tem o Data Register, que é um registrador que você coloca o dado a ser escrito na memória ou o dado lido da memória. E a gente tem os registradores High e Low, que são usados na divisão e multiplicação inteiras. Aí especifica também os modos de endereçamento. Basicamente a gente tem o base de deslocamento e o modo registrador, e o relativo ao PC, o imediato ou absoluto. Não se preocupe com isso. À medida que a gente for fazendo endereçamento e a gente for usando, eu vou explicar isso aqui tudo para vocês. E a memória tá acabando a aula. A memória da arquitetura MIPS ela é organizada da seguinte forma. A gente espera que o primeiro gigabyte da memória seja reservado para o sistema operacional e o segundo também. Aqui ficam as estruturas de dados do sistema operacional e aqui ficam outras coisas do sistema operacional, por exemplo, o device driver, o código do sistema operacional e assim por diante. A outra metade de 2 GB do espaço de endereçamento é reservada para o programa, que é o segmento do usuário, tá vendo? O segmento do kernel, do sistema operacional, e o segmento do usuário. A gente não vai se preocupar com isso, porque o Mars ele não implementa tudo isso aqui. Você reservar fisicamente 4 GB para o programa é quase impossível. Esse aqui é aquele diagraminha da abstração da memória que eu fiz para vocês. A diferença aqui é que eu comecei o endereço 0 embaixo, estão vendo? No desenho que eu fiz para vocês, o 0 começava aqui. Se você pegar essa figura e virar ela de ponta cabeça, dá exatamente aquela figura que eu fiz ali para vocês. O espaço de endereçamento é de 32 bits, ou seja, você tem 32 elevado a 32 endereços distintos, o que dá 4.294.967.296 endereços diferentes. A memória associa 1 byte a cada endereço. Então, se você tem esse número de endereços, você tem esse número de bytes. Tem metade de half words e tem 1 bilhão de words. Certo? E, obviamente, se você multiplicar esse número por 8, você vai ter o número de bits que ele vai ter. Toda instrução ocupa 4 bytes na memória.
E a memória, ela parece semanticamente como um array de unidimensional, em que a célula contém o valor da memória de 8 bits e cada célula é indexada por um endereço de 32 bits. Tá? Aqui é a ordenação de bytes, modo de operação. A ordenação de bytes é o seguinte: quando você tem uma palavra de 32 bits, vocês aprenderam que o bit mais significativo fica à esquerda e o menos significativo à direita, não é? Esse aqui é o bit 0 e esse aqui é o bit 31. Certo? Eu podia fazer o contrário? Eu podia colocar o 31 aqui e o 0 aqui? O que vocês acham? Vai afetar como funciona se você mudar essa ordem, né? Vai. Mas na realidade tem arquiteturas que fazem isso. Mais notavelmente, isso aqui esse formato que o bit mais significativo fica à esquerda é o formato Little Endian. Termina com o pequeno. Mas esse Endian vem daquele livro As Aventuras de Gulliver. Agora os roteadores da Cisco, eles usam Big Endian. Então, especificar onde está o bit menos significativo é muito importante. E onde está o mais significativo. Então, a arquitetura tem que especificar isso. Se ela vai operar sobre Little Endian ou Big Endian. A nossa é Little Endian. Parece com o jeito que a gente escreve o número. A gente põe as coisas grandes para a esquerda, não é? Escreve o número da direita para a esquerda. Do menor para o maior, né? Se você pegar a palavra, dividir ela na metade, você tem as meias palavras, as half words, e os bytes eles não são reordenados. O byte é sempre da esquerda para a direita. Então do bit 0, do 0 ao 7 você tem o primeiro byte da palavra, do 8 ao 15 é o segundo byte, do 16 ao 23 o terceiro byte, do 24 ao 31 o quarto byte. Quando a gente escrever uma string na memória, vocês vão ver que isso aqui vai ficar tudo invertido. Eu vou mostrar para vocês, daí vai ficar claro. E os modos de operação a gente já discutiu, né? Ó, existe esse livro aqui que eu recomendo para vocês fortemente. Ele chama CMIPS Run Linux. Parece que o livro ele trata... A ideia é mostrar que dá para rodar o Linux no MIPS. Mas ele é um ótimo livro de programação MIPS. Então, na verdade é o melhor livro de assembly para MIPS que eu conheço. Eu recomendo ele para vocês. Mas não se preocupem, tudo que a gente precisar a gente vai cobrir aqui na aula através das explicações dos exercícios. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, senhor. Tranquilão. Eu não gosto desse tipo de aula que eu dei para vocês hoje. Eu acho que vocês absorvem muito pouco. Como vocês vão ver, a partir da aula que vem, o que a gente vai estar fazendo eu vou propor um exercício para vocês e a gente vai programar junto. E aí, quando aparecer uma dúvida, ou a gente for usar um registrador, eu falo, estou usando esse registrador porque eu não vou salvar ele. Ou, tá vendo esse S? É porque eu vou salvar. Ou, tá vendo eu fiz um multi aqui, agora eu tenho que pegar e fazer um move from low. Eu vou explicando tudo para vocês. E a ideia de instruções e pseudo-instruções também vai ficar muito mais clara. Quando a gente precisar de uma pseudo-instrução, eu vou programar ela de dois jeitos. Usando instruções reais e pseudo-instruções. Para vocês verem o que o montador faz. Beleza? Então, segunda, a gente começa a nossa jornada do aprendizado do Assembly MIPS programando juntos exemplos. Por algumas semanas. Beleza? Sem perguntas, pessoas? Tranquilo. Então tá. A gente se vê então na segunda-feira. Bom final de semana para vocês, meninos. Até mais, professor. Boa final de semana. Professor. Obrigado.